Joia? Correção da nossa provinha, da nossa PR1 sobre o movimento retilíneo uniforme. Então, são algumas questões aqui tratando sobre o movimento retilíneo uniforme. Primeira questão, então, quais são as principais características do MRU? Então, MRU, movimento retilíneo uniforme. Primeiro, só para revisar, o que é um movimento uniforme? O movimento uniforme é todo movimento cuja velocidade é constante, ou seja, durante o movimento não ocorre qualquer alteração de velocidade. Não aumenta os km por hora, não aumenta os metros por segundo, não aumenta nem diminui, né? Velocidade sempre fixa. E o MRU é um movimento uniforme em linha reta, cuja trajetória é uma reta. Então, sempre que um corpo está se movimentando em linha reta, sem variar sua velocidade, ele está em MRU. Tá? Então, o MRU ele tem umas características importantes aí. A gente vai ver depois, até mesmo lá dentro das leis de Newton, né? Porque o MRU é uma condição de equilíbrio, uma condição de equilíbrio dinâmico. É um tipo de movimento onde as forças estão se anulando, ou seja, um equilíbrio de forças, né? Não tem nenhuma força se sobressaindo sobre a outra. A gente diz que a força resultante é zero. Mas isso a gente vai conversar melhor depois. Então, características do MRU. Primeiro, movimento em linha reta, né? Porque é um movimento retilíneo. Depois, outra característica importante, né? Velocidade constante. É o tipo de movimento onde a velocidade não se altera durante todo o decorrer do movimento. Outra característica importante, as distâncias percorridas iguais para intervalos de tempos iguais. Ou seja, se um corpo se desloca em MRU com velocidade, por exemplo, de 3 metros por segundo, significa que a cada intervalinho de um segundo ele vai percorrer 3 metros. Então, primeiro segundo ele percorreu 3 metros, 2 segundos, 6 metros, 3 segundos, 3 metros. Tá vendo? A cada intervalinho de um segundo, ele está percorrendo 3 metros, porque a sua velocidade é 3 metros por segundo. Percorre a distância de 3 metros a cada segundo. Outra característica importante, né, nós comentamos na sala de aula, é que, um pouquinho mais elaborada a ideia, né, é que se um referencial está em MRU, por exemplo, lá um avião, um caminhão, né, um veículo está em MRU, né, esse referencial está em linha reta com velocidade constante, quem está dentro desse referencial vai ter as mesmas sensações de que este referencial estivesse em repouso. Por exemplo, se você está lá num avião, né, em alta altitude, o avião está em linha reta com velocidade constante, né, está lá em piloto automático, velocidade de cruzeiro, você consegue se movimentar dentro do avião, fazer as mesmas coisas da mesma forma com que esse avião estivesse em repouso lá na pista, parado. Tá, então, uma característica do MRU é que se um referencial estiver em movimento retilíneo com velocidade constante, quem estiver dentro desse referencial vai experimentar as mesmas sensações de que esse referencial estivesse em repouso. Então, é a similaridade entre repouso e movimento. Tá? Então, apesar de não ter listado aí, uma característica também importante deste tipo de movimento. Pessoal, então é basicamente isso, são essas características aí do movimento retilíneo uniforme, não tem muito o que enrolar, né? Movimento em linha reta, velocidade constante, distâncias iguais para intervalos de tempos iguais de movimento e a questão da similaridade entre o movimento e o repouso. Joia? Só isso. Questão 2, sobre os movimentos uniformes, né, assinale as alternativas corretas. Então aqui nós estamos tratando especificamente de movimentos uniformes, né, não necessariamente o MRU. Tá, lembra, o MRU é apenas um tipo de movimento uniforme, é um movimento uniforme cuja trajetória é em linha reta. Então, são feitas algumas afirmações aqui, pede para assinalar a alternativa correta. Então, sobre os movimentos uniformes, assinale a alternativa correta, as alternativas corretas, né? Então, tem mais de uma. Movimentos circulares podem ser uniformes? Pode. Os movimentos circulares que vocês irão fazer um trabalho aí, podem ser sim uniformes, tá? Pensa numa roda gigante, ela, né, gira, né, com uma velocidade constante. A cadeira da roda gigante, né, ela está descrevendo o movimento circular no espaço, porque ela está presa naquele aro gigante lá, sempre com velocidade constante. Tu não vê, né? Não é que nem uma hélice de ventilador, que ele parte do repouso e vai ganhando velocidade até chegar à velocidade fixa dele ali. Não, a roda gigante, ela parte e se movimenta, né, durante todo
o tempo com uma velocidade constante. Tá? Também, a hélice de um ventilador, depois que ele partiu, que ele já está na velocidade nominal dele, né, a hélice descreve também um movimento uniforme. Então, é um movimento, né, cuja velocidade ali, chamada tangencial, né, no caso do movimento uniforme, é constante, também não muda o valor. Tá? Então, essa está correta. Então, está certa aqui. São movimentos cuja aceleração é nula, ou seja, a velocidade não varia? Sim. A gente vai ver posteriormente que a aceleração é a variação da velocidade. Quando a velocidade aumenta, né, no caso de movimento acelerado, ou diminui no caso de um movimento retardado, de uma frenagem. No MRU a gente não tem nem aceleração nem desaceleração, a gente não tem velocidade nem aumentando nem diminuindo. Né? Então a gente diz que a aceleração é nula, não tem variação de velocidade. Cuidado, não estou dizendo que a velocidade é nula. Velocidade nula é o corpo está parado em relação ao referencial. É a aceleração, é a variação de velocidade que é nula. Ou seja, a velocidade não varia. Então tá certo. Tá? Um paraquedista na maior parte do tempo de queda executa o movimento uniforme? Sim, até a abertura do vídeo ali, né? O paraquedista ele executa o movimento uniforme. Nos primeiros metros de movimento ele tem um movimento acelerado, mas depois que o peso se equilibra com a força de arrasto, entra na condição de equilíbrio dinâmico, ele continua caindo com velocidade uniforme, né? O MRU se estiver caindo ali em linha reta, tá? Então essa também está certa. Durante o movimento, um corpo mantém-se em movimento uniforme apenas um certo, não é que não é curto, tá pessoa, certo? Intervalo de tempo. Olha só, é uma questão meio, né, descabida. Não tem um limite para um corpo permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ele pode permanecer em movimento retilíneo uniforme, né, o tempo que for necessário, o tempo que houver que as forças estiverem se cancelando, né? Não tem nada definindo assim tempo para o movimento uniforme, né? Se eu mandar um foguete para o espaço, ele pode, né, se ele não tiver nenhuma barreira, nada que dissipe a energia dele, ele pode permanecer em MRU, né, por tempo que for aí, né, percorrer toda a galáxia, tá? Não tem nada, então não tem muito sentido essa questão, então é errada, tá? Não tem nenhum delimitante de tempo para um corpo de MRU. Ele vai permanecer em MRU até que as forças deixem de se cancelar, aparece uma força resultante diferente de zero ali, né? E ele passa a acelerar ou desacelerar. Até o momento em que as forças permanecerem canceladas sobre o corpo que está em movimento, ele vai permanecer em MRU. Tá? Então não dá para dizer que tem um tempo delimitando. Não, isso não existe. Bom, questão 2 é isso, queridos. Questão 4, né? Questão 4 é uma questão bastante simples também. Então vamos lá. Um móvel inicia um movimento uniforme da origem das posições. Quando eu falo em origem das posições, estou falando de posição zero. Tá? Então é a posição zero, é o S igual a zero. Se ele parte do repouso, né, se ele parte da origem, se ele parte dos exatamente do ponto onde está o referencial, a gente, né, diz que o S0 é igual a zero. Né? Lembra, S0 é a posição inicial. Se a posição inicial é zero, significa que ele parte da origem, ele parte onde o referencial está fixado. Tá? Então está dizendo que o móvel inicia um movimento, né, uniforme, né, a gente desconsidera aí o pequeno período de aceleração que obviamente tem que ter, né, mas ele parte do repouso, né, parte do repouso ali, né, parte da origem das posições. Ou começa o movimento da origem das posições, tá? Eu posso dizer que quando ele passa em S igual a zero, a velocidade dele começa a ficar constante, né? Ele começa a se movimentar sem variar a velocidade. Posso supor isso também, tá? Enfim, o movimento começa da origem. Movimento uniforme, retilíneo uniforme começa da origem. E com velocidade constante, como tem que ser, obviamente, né, de 5 metros por segundo. Determine a posição final, né, do movimento após 2 minutos. Ou seja, eu quero saber onde que ele vai parar, né, iniciando o movimento retilíneo uniforme da origem, da posição zero, e se deslocando, né, durante 2 minutos a 5 metros por segundo. Quero saber onde é que ele vai parar. Dá para fazer de cabeça, mas vamos lá. Nós temos esses dados aqui, pessoal, esse 0 igual a 0, então o corpo parte da origem, ou começa da origem, né, o MRU começa quando ele passa em cima da posição 0,
Tá? A velocidade é 5 metros por segundo, tempo de movimento é 2 minutos. Primeira coisa, a velocidade está em metros por segundo, então esse tempo de movimento eu tenho que considerar ele em segundos. O que é que eu faço? Multiplico o valor em minutos por 60, 120 segundos. Tá? Então eu tenho aqui o tempo de movimento em segundos, eu tenho a velocidade com que ele se movimenta e tenho a posição de onde o MRU começa. Então eu boto aqui na equaçãozinha S igual a S0 mais VT, substituo os valores, né, e eu chego na posição 600 metros. Então, partindo ou começando o MRU da origem, do ponto zero, do referencial, se movimentando 5 metros de distância a cada segundo, que é a velocidade, após 2 minutos de movimento, ele vai estar a 600 metros do ponto onde ele começou o MRU. Tá? A 600 metros da posição zero, que é de onde o movimento começou. É isso. Simples, tá, pessoal? Então tem os dados, tem as informações, pego lá o S igual a S0 mais VT e coloco as informações. O que eu quero saber é a posição final. Lembra, a posição final é o S. Para nós é o S, maiúsculo. Tá? Então, uma questão importante, sempre tem que verificar o seguinte: se a velocidade está em metros por segundo, o tempo vai ser em segundos. Se a velocidade de movimento está em quilômetros por hora, vai ser em hora. Como ali eu dei um tempo de 2 minutos, mas a velocidade é metros por segundo, eu tenho que passar esse tempo para segundo, certo? Não esquece disso, que isso é importante. Então era isso, pessoal. 600 metros é a posição final desse corpo, né, dadas essas condições de movimento. Tá bom? Até a próxima. Resolução da questão 5. Tá? Questão 5 diz o seguinte: um móvel executa um movimento uniforme em linha reta, um MRU, de acordo com a equação. Então foi dada a equação. Essa equação aqui ela tem um histórico de movimento, né? Essa equação vai me dizer em que ponto o movimento uniforme começou, qual é a velocidade que está sendo mantida durante o movimento, onde que ele vai parar, o S, posição final após algum tempo de movimento, e com S em metros e T em segundos. Então ficou estabelecido aqui, né, as unidades. Então a posição final inicial em metros e o tempo medido em segundos. Tá? Eu quero saber então aqui a posição inicial, velocidade, tipo de movimento, e a posição final após 10 segundos de movimento. Primeiro, eu pego a equação geral aqui, né, minha equação horária, que é S igual a S0 mais VT. A posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. E boto abaixo a equação que me foi fornecida no problema. Ó. S igual a 5 menos T. S igual a 5 menos T. Aí eu vou achar as correspondências dos valores. Observe o seguinte, que aqui na frente de T não tem valor nenhum, tá? E pela equação geral, pela equação horária dos espaços aqui, pela função horária, o número que multiplica o tempo na equação é a velocidade. Aqui é a velocidade. Então, se não aparece valor nenhum aqui na frente do t, ele só pode ser o quê? 1. Né? Então, a velocidade é 1 metro por segundo. Então, olha as correspondências aqui. Ó, tá? Então, a posição inicial é 5 metros, ou seja, ele começa o movimento uniforme a partir da posição inicial 5 metros. Tá? Ele começa a se mover com velocidade constante a partir desse ponto. 5 metros em relação a algum referencial. O referencial seria a origem, ponto zero. Tá? A velocidade, pessoal, 1 menos 1 metro por segundo, porque esse aqui é mais e apareceu menos, porque essa velocidade é negativa, né? Então é menos 1, tá? Então aqui tem que se ater para essa informação aqui, é menos 1, né? Porque está vendo que no geral aqui é mais, mas se apareceu menos é porque esse valor aqui que está multiplicando o t é negativo, logo ficou menos 1, menos metros por segundo. O tipo de movimento, olha só, se a velocidade é negativa, significa que o movimento é retrógrado. Velocidade negativa, eu digo o seguinte, não é que a velocidade está diminuindo, a velocidade não varia, o movimento é uniforme. Significa que ele está se deslocando no sentido contrário à orientação que eu dei para a trajetória. Se eu estabelecer o seguinte, ó, minha trajetória é orientada como sendo positiva para a direita, né,
e o meu móvel está indo para a esquerda, ele está indo contra a orientação da trajetória, está indo para o sentido oposto. Então a gente diz que a velocidade é negativa, ele está retrocedendo do movimento, ele está voltando para a origem, está indo para o lado negativo. Tá? Então, velocidade negativa, movimento retrógrado. Né? Isso aqui porque o meu movimento está orientado como sendo positivo para a direita, a seta que denota a minha trajetória está apontando para a direita. Lembra lá da matemática no eixo X que os valores positivos estão para a direita do eixo X, né? O eixo das abscissas. Tá? Então, esse movimento aqui é do tipo retrógrado, porque a velocidade é negativa, indicando que o móvel está indo contra o sentido que eu convencionei como sendo positivo. Tá? A posição final S é após 10 segundos de movimento. Bom, pego a equaçãozinha aqui, né, pessoal, e boto, né, só tem T aqui mesmo, então no lugar do T eu boto 10, eu fico 5 menos 10, então é após 10 segundos de movimento está na posição menos 5. Então acontece isso aqui, ele começa o movimento uniforme da posição inicial S0 igual a 5, por que eu sei esse valor? Está aqui, né, ó, S0 igual a 5, tá, e passa pela origem, ele está indo para a esquerda. O movimento é positivo para a direita, ele está se trocando para a esquerda, ele passa pela origem. E após 10 segundos ele vai estar onde? Na posição menos 5. Tá? Então ele saiu de 5 a menos 5. Claro, 10 segundos, se cada segundo é 1 metro, né? Dá 10 metros de distância. Tá? No total aqui o deslocamento dele, pessoal, né? A distância percorrida, olha que interessante, a distância percorrida aqui é de 10 metros, porque ele saiu da posição 5 e foi para a posição menos 5. Agora o deslocamento, olha que interessante, né? Ele voltou, saiu do 5, foi para 0, deslocamento nulo, então quando ele sai do 5 e vai até 0, ele voltou, né? Digamos, ele foi para a origem, ele não se movimentou, então o deslocamento é 0, tá? E do 0 para menos 5, eu vou ter um deslocamento menos 5. Tá? Então o deslocamento efetivo dele é menos 5, porque ele saiu da posição 5, foi para 0, e a partir do 0 é como se ele começasse a se movimentar de novo, entende? Então, né, ele terminou após 10 segundos na posição menos 5. Posição menos 5, né? Posição, deslocamento dele, tá? Certo? A variação de deslocamento aqui, tá, pessoal? A variação de deslocamento da 10, né? Da 10 metros, tá? Bate também com a distância percorrida, né? 10 metros, tá? Mas a posição que ele foi parar aqui, né? Menos 5. Então, 5 ele ficou para 0, passando no 0, como eu falei, como se estivesse começando o movimento de novo. E deu ali no menos 5. Ele mudou de lado em relação ao 0, né? Tá? Então é legal você parar para dar uma analisada nessa questão aqui. Tá? Então, nesse tipo de questão, você vai pegar a equação, né? A nossa equação geral aqui, a nossa função horária, né? Vai colocar embaixo a equação dada no problema e vai por correspondência de posição achar a posição inicial e velocidade. Muito simples. Não tem erro, né? Não tem galho isso aí, tá? Beleza? Então a questão 5 era essa, pessoal. Pegar, né? Quando a gente chegar lá no MRV, vocês vão ver que essa equação vai ficar um pouquinho mais elaborada. A gente vai ter mais termos, tá? Aí eu vou poder achar a posição inicial, a velocidade inicial, né? E a aceleração, tá? Ao mesmo tempo aí. Beleza? Essa é a questão 5, bem tranquilinha, pessoal. Até a resolução da questão 6 trata-se de uma questão, né, envolvendo gráfico aí, mas é bem tranquilo, tá? Questão 6 pede para montar o gráfico da posição por tempo e da velocidade por tempo, né? Então, dois gráficos. Qual é o objetivo de montar o gráfico de movimento, né? De modo geral, o gráfico ele possibilita uma leitura rápida das informações, né? Então a gente consegue, através de um gráfico, sintetizar um grande número de informações de uma forma que a gente possa ter, né, ler rapidamente, né, o tipo de informação o gráfico está apresentando ali. Então eu consigo ter um panorama amplo, né, e já faço acesso a uma série de informações, tá?
No gráfico S por T, por exemplo, se eu pegar qualquer valor de tempo ali da linha do eixo X, eu consigo, né, vendo a correspondência, eu consigo ligar com a posição correspondente lá no eixo Y. Então eu consigo fazer uma leitura rápida, saber a posição do corpo ali por qualquer tempo que eu esteja naquela escala do gráfico ali. Tá? Então, um corpo em movimento retilíneo uniforme, movimento segundo a equação horária, S igual a 3 mais 2t, né? Então, um gráfico, né, um histórico de movimento, então tem um determinado corpo que está executando movimento retilíneo uniforme, e diz o seguinte, que esse gráfico, esse móvel, esse corpo, ele parte da posição inicial 3 metros, com velocidade 2 metros por segundo, né? E o S, tanto S quanto S0, são dados em metros e o T em segundos. Então eu já estou especificando as unidades que serão trabalhadas ali. Tá? Esboce o gráfico V, metros por segundo por T, e o S por T. Esboçar é fazer meio nas coxas, né, pessoal? Assim, mais no rabisco, sem muita precisão, né? Sem ter, né? Sem utilizar régua, papel milimetrado, né? Mas o gráfico fica bonitinho de qualquer forma, tá? Porque são gráficos simples. O primeiro gráfico que eu quero saber vou fazer ali o S por T, o V por T, tá? Bom, aqui está a minha equação que descreve o movimento. Fazendo a correspondência assim, eu sei que a velocidade, né, é de 2 metros por segundo. Né? Lembra que a velocidade é sempre o termo que multiplica o tempo. Quem está multiplicando o tempo aqui é 2, então 2 é a velocidade. Tá? Bom, para montar o gráfico da velocidade por tempo do MRU é muito simples. Localizando então a velocidade, que não muda, que não varia, que é sempre o mesmo valor para qualquer tempo de movimento, né? Eu vou escrever aqui os dois eixos, né? No eixo aqui das ordenadas eu vou botar as velocidades, no eixo das abscissas eu vou botar, né, os valores de tempo, tá? Só que aqui no eixo de velocidade eu tenho apenas um valor que eu conheço, um valor, eu só tenho um, porque não muda, é 2 metros por segundo, para cada 1 segundo, 2, 3, qualquer valor de tempo é 2 metros por segundo. Então eu vou botar o 2 e traçar uma paralela ao eixo dos tempos. Porque para qualquer tempo que eu vou pegar aqui, eu vou acabar ligando com 2. Se eu pegar um tempo aqui, eu vou acabar ligando com 2. Se eu pegar aqui, eu vou ligar com 2. Traçando a reta, vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Isso aqui chama-se, né, um gráfico de uma função constante. Sim, a velocidade é uma função constante no MRU, porque a velocidade não depende de ninguém, tá? Apesar do tempo estar passando, a velocidade não está se alterando com o tempo, tá? Então, quando o valor não se altera com o tempo, não se altera, a função não se altera com a variável independente, a gente chama de função constante, tá? Então, o 2 é uma função constante do MRU. É um valor constante, um valor que não muda com o tempo, tá? E é isso, pessoal. Agora, S por T, né, a posição por tempo, agora a posição muda, obviamente. Porque se a posição não mudar, o corpo não está se movimentando, então tem que mudar. Né? Se o S não mudar com o tempo, é porque o corpo está parado. Tá? Beleza, então a primeira coisa que eu vou pegar aqui, localizei a minha equação, que foi dada no problema, vou montar uma tabela. Monto uma tabelinha, né, o que tem nessa tabelinha? 2 colunas. Quantas linhas? Né? 1, 2, 3, 4 linhas para 0 a 3 segundos, está ótimo. Então, na coluninha dos tempos, eu vou botar 0, 1, 2 e 3. E para S, eu vou calcular a posição para cada valor de tempo. Tá? Então, o primeiro que eu tenho aqui, ó, eu botei o tempo, tá vendo? No lugar do T, eu botei aqui, esse 0 aqui eu botei no lugar do T. Então, ficou 2 vezes 0. Tá 3. Aqui, ó, no lugar do T, agora eu botei esse 1 aqui, ó. 1. Então, 3 mais 2 dá 5. Peguei novamente no lugar do T. Quanto que vale o T agora? Vale esse 2 aqui. Peguei o 2, botei no lugar do T e deu 7. Mesmo raciocínio para o 3, tá aí. Então, montei a tabela. Com base nessa tabela, vou montar o gráfico. Traço os eixos, onde na abscissa eu tenho tempo, na ordenada eu tenho as posições em metros, tempo em segundo. Está aqui 0, 1, 2, 3 segundos.
e aqui nas ordenadas, né, eu boto esses tempos aqui. Só que aqui, pessoal, para não ficar 9 pontos, né, eu botei de 2 em 2, tá? Então 2, 4, 6, 8, 10. Mas se você quiser, você podia botar menos espaçadinho aqui, ó. Poderia botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podia ser também, tá? Faz. Faz como você achar melhor, tá? É que na verdade a gente põe de 2 em 2, de 3 em 3, quando são, né, muitos números, né? De 1 a 20, por exemplo. Aí tu não vai ficar botando 1, 2, 3, 4, 5, 20 pontos. Aí tu bota de 2 em 2, que daí vai dar 10 pontos, tá? Mas faz como você achar melhor aqui. O importante é que o gráfico tem que passar um pouco até do último valor aqui, né? Ó, o último valor aqui na posição é 9, o gráfico foi até 10, tá? Passou um pouquinho do último valor de posição. Agora eu vou ligar 0 com 3, né? Ó, 0 ligo com 3. Lembra que o 3 vai estar entre 2 e 4, né? Agora aqui 1 liguei com 5, 5 é o que está entre 4 e 6. Agora 2 eu liguei com 7, 7 está entre 6 e 8. Liguei, né, o 3 com 9, que está entre 8 e 10. Tracei a reta, né, ligando os pontos aqui, as intersecções das linhas, né? E pronto, está aí meu gráfico de posição por tempo, pessoal. Bem tranquilo de traçar. Você está vendo isso em matemática também. Então é, né, tranquilaço. Está bem gostosinho de fazer. Então, velocidade por tempo, simples. Traça o eixo da velocidade, o eixo do tempo. Localiza o teu valor de velocidade lá na equação. Bota ele no eixo da velocidade e traça uma reta paralela ao eixo x, ao eixo dos tempos. Para achar a posição, agora você tem que montar uma tabela, porque eu vou ter posições diferentes para tempos diferentes, né? A posição não é uma função, não é constante, porque se for constante o corpo não se movimenta, né? Ele estaria parado. A posição muda com o tempo, porque está correndo o quê? Movimento. Os metros percorridos mudam com o tempo. Então você monta aqui a nossa tabela, traça a tabelinha, duas colunas, T e S, atribui 3 segundos, né? 0, 1, 2, 3 segundos por movimento, já está ótimo para traçar reta. Na verdade, até com 2 pontos tu já consegue, né? Basta 2 pontos para ter uma reta, né? Tá? E para cada ponto de tempo, para cada valor de tempo, usando a equaçãozinha, no lugar do T, você põe o valor de tempo e acha as posições correspondentes, como foi feito aqui, né? Põe os valores de tempo no eixo do T, põe os valores de posição no eixo do S, liga, né, como manda aqui a tabela, liga 0 com 3, 1 com 5, 2 com 7, 3 com 9 e depois traça, né, essa reta aqui. Pronto, tá aí os dois gráficos, V por T, S por T. Beleza? Joia, bem simplesinho, né? Questão 7, última questão da nossa prova. Um móvel, movimento sem movimento retilíneo uniforme. Se parte, né, da posição inicial 10 metros, parte ou passa, né, começa o movimento uniforme, começa a se movimentar com velocidade constante a partir da posição 2 metros, levando 20 segundos para chegar à posição 100. Então o movimento uniforme começa da posição 10 e após 20 segundos está na posição 100. Então já dá para saber de cara que o ΔS, o deslocamento, partiu de 10 e foi para 100, é 90 metros. Então já sei, né? Determine a velocidade de movimento em km por hora. Bom, pessoal, isso aqui é bastante simples, né? Eu posso pegar aqui meus dados. Posição inicial 10 metros, que é o que o problema está dizendo, que ele parte da posição 10 metros ou inicia o movimento uniforme. Né? O movimento começa a ser analisado a partir desse ponto, começa a ser estudado, né, a partir desse ponto aqui. Ele se movimenta durante 20 segundos e após esse tempo ele está na posição 100 metros. Tá? Bom, eu quero achar a velocidade, então está aqui minha equação, boto os dados que eu tenho, 100 é a posição inicial 10, V é a minha variável, minha incógnita, e o tempo é 20 segundos. Eu só dou uma reorganizada aqui, tá, pessoal? Eu passo, geralmente a gente deixa a variável, né, à direita do valor, né? Pode deixar à esquerda, não está multiplicando, não interessa, né? Mas é uma questão de conveniência só, né? Troco tudo de lado aqui, faço 10 mais 20t igual a 100, depois passo esse 10, né? Lembra lá a resolução de equação de primeiro grau, que tem variável, o que tem x, o que tem letra, vai para a esquerda, né, para o membro
da esquerda, e o que não tem nada vai para o membro da direita. Tá? Primeiro e segundo membro. Primeiro membro é o membro que contém as variáveis, segundo membro é o membro que contém os valores, as constantes. Tá? Resolução de equaçãozinha de x normal, simples lá, sem rosco. Bom, então 100 menos 10, 90, resolvendo aqui, né, 20 vezes v igual a 90. O 20 que está multiplicando passa para baixo dividindo, eu chego a uma velocidade aqui de 4,5 metros por segundo. Então, a cada segundo, esse corpo se movimenta 4,5 metros. Certo? Só que eu quero velocidade em km por hora. O que eu faço agora? Eu multiplico por 3,6, converto. Acabou. Né? Então, está aqui a velocidade em km por hora, 16,2 km por hora. Então, a sacada aqui é você achar o V. O V era o meu x, né? Pegar a equação horária, né? Eu tenho posição final, que é onde chegou 100, tem de onde o movimento começou, tem o tempo de movimento, fica faltando o V que eu devo descobrir, é o meu x, eu acho o V normalmente, vou achar obviamente em metros por segundo, porque está em metro em segundo, tempo em segundo e as posições estão em metros, eu vou achar a velocidade em metros por segundo. Para passar para km por hora, basta eu multiplicar por 3,6 em 16,2 km por hora. Era essa a nossa prova, pessoal. Questão bem tranquila, né? Nós trabalhamos com exemplos em sala de aula e se você deu uma estudada, foi bem, com certeza.